Bem-vindos ao canal do Trouxa. Hoje eu vou falar de uma coisa muito séria que afeta tanto homens quanto mulheres. A gente já tem algum material aí relacionado a quando a mulher é a vítima, e hoje eu quero focar em relacionamento abusivo quando o homem é a vítima da relação. Justamente aí para dar um alerta para vocês e para que você evite entrar num relacionamento que pode aí causar o seu suicídio, né, sua destruição da sua masculinidade, da sua autoestima. Vou também falar, né, vou ter que fazer um paralelo de casos quando a mulher é a vítima. Infelizmente eu conheço várias mulheres que passaram por isso, tá? E eu senti uma carência, né, gente, de abordar esse assunto quando no aspecto do homem ser a vítima. Então vamos lá. O que é essa síndrome do príncipe encantado aí? É síndrome mesmo, cara? Procura aí definição de síndrome, você vai ver que são alguns sintomas, né, que algumas pessoas apresentam que realmente tem a ver como se fosse uma doença mesmo, né? E às vezes é um negócio que logicamente não tem nenhuma explicação e as pessoas apresentam esses sintomas. Então vamos ser bem objetivo aqui. Como você pode identificar aí os red flags, né, aquele sinal vermelho ali, de a pessoa que você está se envolvendo ou prestes a se envolver, né, vai ser alguém que vai te proporcionar uma experiência terrível, que é você estar num relacionamento abusivo. Vamos lá. Primeira coisa que você tem que prestar atenção, cara, é se a pessoa se apresentar pra você como se fosse a donzela em perigo, tá? Então assim, você acabou de conhecer essa pessoa, ela vai se apresentar pra você como se fosse alguém extremamente fragilizado, que a vida só deu pancada e que todas as pessoas que ela se envolveu anteriormente foram monstros. Então, você tem que ficar esperto. Às vezes a pessoa passou por algo extremamente traumático e tal, mas fique esperto se a pessoa se apresentar para você como a donzela em perigo. Só para você entender, seria aquela pessoa que precisa do príncipe encantado para resgatar ela de uma situação de perigo ou de uma situação de sofrimento. Parece que não, mas você já acaba entrando nessa relação como se você já entrasse com essa missão, sabe? É responsabilidade minha salvar essa pessoa, e não é. Você pode até ajudar se for alguém que você se importa, mas ninguém é príncipe encantado. Você não pode querer assumir essa armadura de cavalo branco aí, né, de que você vai ser a salvação de alguém. Você primeiro tem que se preocupar em salvar você, cara, em ter a sua vida física, emocional, psicológica estável, né, para depois você tentar ajudar os outros. Então, o primeiro sinal é esse: a pessoa vai se apresentar para você como se fosse uma donzela em perigo. Segundo ponto, essa pessoa ela vai ser extremamente afetuosa e carinhosa com você logo de cara. Você vai perceber assim um certo, não exagero, mas a pessoa vai ser extremamente dedicada para você, tanto online quanto quando você estiver pessoalmente com ela. E assim, ela normalmente vai usar a palavra intensa. Olha, eu sou intensa. Como se isso fosse algo assim: olha, já estou te avisando, né, que eu sou uma pessoa intensa. Do tipo, se você for Nutella, você quiser as coisas superficiais, você não vai aguentar o tranco. E aí, futuramente na relação, vai começar a falar assim: tá vendo, eu te avisei que eu era assim. Então fique esperto quando a pessoa usar essa palavra intensa, porque intensidade, cara, às vezes a gente tem como se fosse uma coisa boa, mas é um sinônimo de exagero às vezes. Entendeu? Você tem que buscar uma relação equilibrada, que é diferente de morna, que você tem a existência potencializada o tempo todo, mas com o pezinho na realidade. Outro ponto, essa pessoa às vezes vai ter alguma tendência meio fantasiosa, ela vai ter uma religião que vai ser muito latente na vida dela, ela vai constantemente usar a religião dela para discussões que são às vezes extremamente racionais, porque religião é uma coisa pessoal, então ela serve só para você, não serve para os outros. É uma experiência em primeira pessoa que te dá uma certa convicção, sentido na vida, mas só serve para você, não dá para você implicar com uma outra pessoa. Ela não está sentindo o que você está sentindo. Essa pessoa, normalmente ela vai usar a religião dela ou convicções pessoais dela, por exemplo, signo, né? Ah, porque eu sou de tal signo, você é de tal signo, blá blá blá. Vai usar isso às vezes na relação de vocês.
Você tem que ficar muito esperto com a maneira que essa pessoa trata os pais, cara. Porque normalmente ela vai falar assim, que ela está numa situação de risco e vai te passar a mensagem que os pais dela são duas pessoas lixos, né? Ou se for sua mãe, só o pai. Às vezes a pessoa realmente está num lar, ela sofre certos tipos de abuso, ou que os pais são negligentes, isso pode acontecer, mas presta atenção, não ouça apenas uma versão da história, que normalmente ela vai pintar para você que o lugar que ela mora é uma prisão, para que, novamente, a síndrome do príncipe encantado, para que você seja o responsável por tirá-la de lá. Então fique esperto com isso. Outro sinal importante, então vamos recapitular, a pessoa se apresenta como a princesa em perigo, né? Então assim, como se a vida dela tivesse um lixo e fosse responsabilidade sua resgatar ela. Então já fica esperto com isso. Tá? Ela vai se apresentar para você como se fosse alguém que precisasse ser resgatado. Então isso já é um sinal. Outro ponto, ela normalmente vai ser extremamente afetuosa e carinhosa no começo, mas vai usar essa questão de intensidade, como se ela fosse, né, uma pessoa diferente das outras, e essa energia extra que ela gasta na relação fosse algo positivo, né? Fosse algo aí, você só teve relacionamentos mornos, tal. A pessoa vai normalmente falar que todos os relacionamentos anteriores dela foram lixo, foram pessoas, ela só se envolveu com pessoas horríveis. Para quê? Para que você coloque na sua cabeça, nossa, eu não posso fazer nada parecido com o que já fizeram, porque eu tenho que ser o diferente, né? A pessoa só se envolveu com gente lixo, eu não sou uma pessoa lixo, então ela vai colocar esse peso, né, nos seus ombros. Mais um sinal, normalmente essa pessoa é extremamente apática. Ela não é uma pessoa assim que costuma estudar, trabalhar, fazer várias coisas. Ela é como se ela estivesse meio que esperando um milagre para ela se mover na vida. Então tome cuidado com pessoas que não têm objetivos a médio, curto e longo prazo na vida. A pessoa está simplesmente ali empurrando, parece que ela está esperando um milagre acontecer para ela fazer alguma coisa. Então, se a pessoa tiver algum problema psicológico, o racional é o quê? Você reconhecer e você tratar. Então, isso é outro ponto. Se a pessoa chegar para você e falar, olha, eu tenho tal problema psicológico aí, mas eu estou tratando, tudo bem. Agora, normalmente, né, se você estiver entrando num relacionamento assim que a pessoa vai ser abusiva com você, ela vai usar o transtorno psicológico dela para causar um peso em você, para que você não possa fazer nada, como se ela tivesse uma carta de imunidade, entendeu? Ela vai fazer chantagem emocional com você. Ela vai agir de maneira extremamente insegura, né? E às vezes extremamente agressiva até, mas é um passivo agressivo, não é no sentido violento, pelo menos de mulher para homem, né? O homem costuma ser mais violento nessas relações, né? Vocês sabem. Mulher não, normalmente ela vai ser agressiva assim, com palavras ou com sugestões para tipo acabar com a sua masculinidade, acabar com a maneira que você se enxerga, é o famoso gaslighting. Ela vai estar colocando tantas ideias na sua cabeça para você começar a se questionar, nossa, será que eu sou um namorado de merda? Será que eu sou uma pessoa ruim? Né? E normalmente, né, ela vai usar como ferramenta a doença ou o transtorno psicológico dela. Você sabe que eu tenho ansiedade, como você me fala uma coisa dessa, mas tipo, você que me perguntou, você sabe que eu sou de tal maneira, que eu tenho isso, e você faz tal coisa. Então fique esperto. Outro sinal, essa pessoa vai exigir todo o tempo que você tiver disponível. Você vai estar no trabalho, ela vai estar te mandando mensagem. Você vai chegar na sua casa, ela vai te mandar mensagem, vai querer que você ligue para ela, vai querer que você esteja próximo dela o máximo de tempo possível. Se você falar que você está a fim de ficar sozinho, ela vai tomar isso como uma ofensa. Ela vai ter a autoestima extremamente fragilizada. Então, se a pessoa realmente não for mau caráter, ela simplesmente for doente, não se envolva com ela. Por quê? Porque essa pessoa precisa ser tratada, ela não está nem conseguindo lidar com ela, com os demônios dela. Então, como que ela vai entrar num relacionamento? Você pode ser amigo e tentar ajudar ela, mas não ser o responsável pelo salvamento de ninguém. Tira da sua cabeça essa ideia que você é um príncipe encantado, cara. Você não é. Ninguém, não existe princesinha da Disney, o príncipe encantado, não, todo mundo tem problema, todo mundo tá fudido. Relacionamento tem que ser algo assim que você entra e potencializa já a sua existência e não o motivo da sua existência. Mais uma bandeirinha vermelha aí.
A pessoa vai ver você como se fosse o motivo dela existir. O relacionamento de vocês vai ser o motivo da existência dela. Todos os planos delas vão estar linkados com esse relacionamento. Ah, mas é normal, se você pensa em namorar a longo prazo, em casar com a pessoa, você vai incluir ela nos seus planos. Incluir sim, mas não como se eles dependessem dela, entendeu? Você pode às vezes ter um sonho de fazer um objetivo, né? De fazer uma viagem internacional e não necessariamente você inclui a pessoa. Você fala, vou ficar tanto tempo em tal local para eu estudar, para fazer tal coisa, depois a gente volta e continua. Você pode fazer planos sem necessariamente envolver a pessoa que você está se relacionando a isso. Acontece, né? Porque pessoas têm prioridades na vida. Às vezes você precisa resolver um problema profissional, a pessoa também às vezes está fazendo faculdade, então fique esperto com isso. Essa pessoa normalmente ela vai culpar o mundo pelos problemas dela, então ela vai falar de karma, vai falar que ela tem uma missão aqui, que ela está sendo testada, que ela foi muito azarada na vida. Ela vai evitar assumir a responsabilidade pelas merdas que acontecem com ela. Fique esperto com isso, meu amigo. Em relação à sexualidade, essa pessoa, outro sinal às vezes de pessoas também costumam ser abusivas, né? Agora um pouco no lado feminino aí. Se for um homem, ele vai falar pra mulher assim, como se ela tivesse obrigação de dar pra ele o tempo todo. Então é normal, você mulher, fique esperta, que o cara vai falar alguma coisa mais ou menos assim pra você. Nossa, você não tá afim de transar hoje? Tal. Por isso que os homens traem, a mulher não quer comparecer, nananana. Nossa, você não tá afim de transar, ou depois você fica brava que eu assisto pornô, que não sei o que. Ele vai dar a entender que se você não der pra ele, ele vai transar com uma prostituta ou com outra pessoa, pra que você se sinta culpada. Você sabe onde que isso leva? Isso leva a estupro, porque você vai transar com o cara sem estar com vontade, só porque ele é seu namorado. Você não tem obrigação de transar com ninguém, independente de ser seu marido, seu namorado, mulher. Você só transa se você tiver com tesão e com vontade de transar. Tô ficando nervoso já. Caso contrário, é estupro. Você entrar numa relação sexual sem estar com vontade, sem haver consentimento, é estupro. Não caia nessa. Em relação aos homens, a mulher normalmente vai falar que todo mundo que ela se relacionou sexualmente não fazia ela gozar. A pessoa não sabia meter, não sabia nem beijar. Pra quê? Você vai ter que ser, agora eu sou responsável por dar o orgasmo pra ela. Cara, seguinte, velho. A obrigação de dar um orgasmo pra mulher não é 100% sua. Tá? Na melhor das hipóteses aí, vai ser uns 50%, 60% se a pessoa tiver dificuldade. Mas não é, jamais será 100% sua. Porra, sexo você faz a 2 ou a mais de 2 aí no caso, sei lá. Então, jamais vai ser 100% sua. Você pode ajudar a pessoa, fazer a sua parte, falar, você gosta que eu faça assim, dessa maneira, você quer que eu te chupo aqui, você quer uma preliminar assim, assado, enfim. Mas jamais a responsabilidade de um orgasmo feminino vai ser 100% sua, cara. Primeiro assim, às vezes se o cara não tiver muita experiência, ele vai ter dificuldade até assim de saber o que fazer, como fazer, você vai meio que encaixando ali com a pessoa, né? Se o cara tiver um pouquinho mais de experiência, ele vai ter um pouco mais de noção. Mas corpo de mulher não é tudo igual. Tem mulher que goza fácil, tem mulher que não goza com oral, tem mulher que só goza com oral, tem mulher que quase nunca goza. Então assim, você vai ter que encaixar ali. Então a responsabilidade não é totalmente sua. Então fique esperto, cara. Se tá num relacionamento que a pessoa fala como se assim, todos os caras que ela deu antes foram os merda, que não souberam meter, né? E que assim, tipo, nossa, o cara não durava nada, ou não sabia fazer nada. Porque às vezes na sua cabecinha tá colocando ali que você precisa ser a máquina de sexo. Você não é, às vezes você não vai estar bem, você vai broxar, às vezes você não vai estar nem com vontade de transar por causa de algum problema, tá? E aí ela vai querer diminuir a sua masculinidade por causa disso, como se você fosse menos homem por não estar com tesão. Acontece, às vezes você não tá afim de transar, entendeu? Essa pessoa, cara, isso é outro ponto extremamente importante, ela vai querer dominar até os seus pensamentos. Então às vezes ela vai chegar com uma historinha ali de o que você tá pensando, isso vai ser muito comum, né? Você acha que fulano ou fulana é bonita, ela vai querer controlar o que você acha das outras pessoas, principalmente comparando aí. Ah, como que era o corpo da sua ex, o que você acha de tal pessoa, você acha essa pessoa bonita, feia? Ela quer que você se sinta culpado por sentir atração por outras mulheres sem ser ela. Isso é extremamente nocivo. Ela tem assim, essa pessoa vai ter uma insegurança tão latente, tão forte, que ela vai chegar pra você assim, se você vê Scarlett Johansson ou a Catherine Whitney
ou sei lá, qualquer outra mulher bonita aí, você achar ela bonita e ficar admirado, ela vai querer que você se sinta culpado, entendeu? Então assim, ela vai querer controlar o que você pensa caso você se masturbe. Aliás, você não deveria bater punheta, você já sabe disso, já tem uma playlist só de nofap e boicote à pornografia, isso é um veneno, tá? E essa pessoa, às vezes, ela vai chegar pra você e vai falar assim: nossa, você acha fulana, ciclana bonita? Você acha que ela é mais bonita que eu? Fique esperto se a pessoa vem com esse papinho de tal fulana que você já ficou era melhor que eu, tal não sei o que. E aí se você fala a verdade, tal fulana chupava melhor que você, já era. A pessoa te fez uma pergunta, se você responde de maneira sincera, ela vai ficar: oh, como você me fala um negócio desse? Não, você perguntou, caralho. Ela vai falar que você é grosso, que você, enfim, diminui ela, humilha ela. Se a pessoa pergunta se fulano ou ciclano é bonita, ela vai perguntar e vai começar a ficar insegura a respeito disso, no sentido de não conversa com essa pessoa, boicote essa pessoa, opa, mais uma bandeirinha. Essa pessoa, ela vai querer ser a única pessoa que você gasta o seu tempo, ela vai querer te afastar dos seus amigos, vai querer te afastar de amigas se você tiver, né? Do tipo, essa pessoa acha que ela dá em cima de você. Homem faz muito isso também, viu? Ele vai achar que você tem que, não pode ter amigo de sexo diferente, que você tem que viver só pra ele. Fique esperto, cara, entendeu? Ó, a relação sexual com essa pessoa normalmente vai ser intensa, né, tá? Pessoas que são assim meio abusivas, elas costumam ser bem intensa no sentido sexual. Qual que é o problema? Caramba, de alergia agora. O problema é, a pessoa vai querer que você seja uma máquina sexual e vai querer que, assim, qualquer sinal que você acha uma outra pessoa atraente, ela vai querer te fazer sentir culpado. E olha, é normal você estar num relacionamento e achar outras pessoas atraentes. Se você está num relacionamento monogâmico, aí você fez meio que um contrato verbal com a pessoa, exclusividade aqui, exclusividade ali. Cara, você não vai meter um chifre na pessoa, mas você não virou um super santo, assim, você desligou um botão, agora todas as mulheres do mundo, todos os caras do mundo ficaram automaticamente feios e desinteressantes. Não, você vai continuar achando pessoas atraentes, você vai continuar conhecendo pessoas que você ficaria, a diferença é que você não vai se relacionar com elas porque você já está no relacionamento. Só que essa pessoa vai querer que você se sinta culpado em relação a isso. Fique esperto, tá? Não conte segredos seus para essas pessoas, porque elas vão te difamar quando vocês terminarem o relacionamento, tá? Vai falar, vai querer pintar você como mais um monstro na vida dela, tá? Essa pessoa, normalmente, outro comportamento, ela liga muito para a opinião dos outros, o que as outras pessoas ligam dela, e a pessoa só vive para ser aceita ou não na internet. A pessoa vive no Instagram, vive no Facebook, ela realmente se vitimiza muito, ela posta muita coisa no Instagram e no Facebook, como se a vida dela fosse uma merda, ela estivesse sofrendo, para que as pessoas fiquem com pena dela e às vezes associem você como causador da dor dela. Então a pessoa está sempre falando que está com depressão, talvez ela esteja mesmo, tá? Eu não estou banalizando depressão, só estou falando que o abusivo aí, o abusador no caso, ou a abusadora, ela vai ficar mais tempo na internet do que interagindo na vida real com as pessoas, né? Então, assim, você vai ver que a pessoa dá muito valor para clique, para like. Elas são, assim, extremamente inconstantes. Às vezes aquelas pessoas que postam trocentas fotos na internet e deleta metade, sabe? Assim, são bem inconstantes. E a pessoa tem mania de ser stalker. Cuidado com isso. A pessoa adiciona desconhecidos para ficar vendo o que a pessoa faz. Ela gasta muito tempo vivendo mais a vida do outro do que a própria vida dela. Se você está se relacionando com uma pessoa assim, se afaste, meu amigo. Entendeu? Se a pessoa começa a adicionar suas ex, pessoas que você já ficou, né, ela fica cuidando de com quem a pessoa tá. A pessoa adora uma fofoca, cara. Fofoca é câncer. A pessoa vem falar pra você da vida dos outros o tempo todo. Ela vai ficar perguntando muita coisa de ex sua, tá? Ela vai querer que você tenha ódio das pessoas que você se relacionou antes, porque ela tem um medo que você volte para essas pessoas, entendeu? Tome muito cuidado com isso. E o principal, ó, a pessoa vai querer pintar você como se você tivesse entrado na relação como um príncipe encantado e aí no decorrer da relação você estivesse mudando. Esse é o maior trunfo que eles usam, cara, para que você se sinta culpado e você evite de terminar com a pessoa. Ela quer que você tenha um sentimento que você falhou.
Do tipo, você entrou na relação com uma pessoa maravilhosa, carinhosa, agora você tá distante, você tá frio. É óbvio que agora que você tá conhecendo o abusador, você tá o mecanismo de defesa, você tá querendo se afastar dessa pessoa, e aí ela usa justamente isso. Ó, quando você entrou na relação, você era mais atencioso, você era, né, carinhoso, você falou isso só pra me comer, só pra me pegar, e agora mudou. A pessoa vai fazer isso. Se for um cara, né, homem costuma fazer muito isso. Ele vai falar assim pra você, mulher: você nunca vai achar alguém tão bom quanto eu. Ele vai começar a te diminuir, vai querer destruir a sua autoestima, vai falar que você tá feia, que você tá gorda, que você... Ele vai querer deixar você um lixo, do tipo, nenhum cara vai te querer se não for eu. Você não vai ter sucesso na vida se não for por mim. Ele vai querer falar que ele te sustenta, sabe? O cara vai fazer isso. A mulher, cara, normalmente ela vai falar assim, que você foi mais um dragão, mais um demônio que foi lá e judiou dela e machucou ela. E vai principalmente colocar na sua cabeça que você mudou, no sentido que você era o príncipe encantado, agora está virando o demônio. Fique esperto com isso. Relacionamento abusivo é uma coisa séria, cara. Vai destruir o seu emocional, vai te deixar inseguro, vai te deixar com preguiça de outras pessoas, entendeu? Então, assim, se você percebeu algum desses sinais na pessoa que você está conhecendo, pensando em ficar aí, se afaste. É melhor você ficar solteiro, você ficar num período de celibato, você se conhecer, a melhorar a sua autoestima, foca na sua vida profissional, nos seus estudos, em ter um shape legal, tá? E busque conhecer as pessoas antes de você se envolver, tá bom? Se você só vai sair pra transar, pra ficar uma vez com a pessoa, maravilha, não tem problema nenhum, cara. Só evite de se envolver. Se você for transar, evite de transar sem camisinha, pra você não pegar uma doença, não fazer um filho. Essa pessoa pode querer usar isso. Tem pessoa que é fodida da cabeça, vai querer um filho pra te segurar. Evite você transar sem camisinha, pra você não pegar uma doença. É meio óbvio que eu tô falando aqui, mas enfim. E pra você que assim não tem experiência tanto sexual quanto em relacionamento, esse vídeo é extremamente importante, porque não se envolva com alguém se você estiver emocionalmente fragilizado, né? E não ache que a pessoa que você está se envolvendo vai ser a razão da sua existência. Isso são coisas que vai poder foder o seu psicológico, cara, tá? Então assim, se acabou um relacionamento e você está sentindo um lixo, fica um tempo sozinho. Aprenda a ter o luto, cara, entendeu? Ter esse luto aí. E olha, celibato, você ficar um tempo sem se envolver com ninguém, não é ruim, é um tempo de autoconhecimento, cara. Para que quando você encontra alguém que vale a pena se envolver, você já consiga identificar se a pessoa tem ou não esses sinais que eu falei. Se ela não tiver, você vai ser uma pessoa com mais valor aí, e a pessoa vai apreciar melhor essa relação com você e você com ela, vai ser algo mais saudável, tá bom? Então, ó, primeiro ponto, você não entra numa relação se você não confia na pessoa. Se a pessoa desconfiar de você, e às vezes ela não vai falar que o problema é confiança, ela vai falar que o problema é insegurança dela. Se você não confia na pessoa, você fica solteiro. Se você acha que a pessoa vai te chifrar na primeira oportunidade, você não se envolve com ela. E se a pessoa achar isso de você, você já fala, então a gente vai terminar, não vamos mais ficar. Seja firme, cara. Se você terminar com a pessoa, não volte atrás, entendeu? Se você identificou um desses sinais, a pessoa vai querer deixar você com culpa. Ah, porra, eu esqueci de falar a cereja do bolo. A pessoa vai o tempo todo se ameaçar suicídio para que você sinta culpado caso ela faça alguma coisa. Talvez ela vai chegar a se cortar na sua frente aí. Por quê? Pra você ficar assim, se eu terminar com essa pessoa, ela vai se matar. E aí, cara, ela vai querer que você fique preso com ela. Isso vai colocar um peso gigantesco nos seus ombros, como se a vida dela, a existência dela dependesse de você. Se a pessoa tá pensando em se matar, ela tem que fazer um tratamento psicológico, às vezes até psiquiátrico, e não estar num relacionamento, entendeu? Cuidado, você não é o responsável pela sanidade mental de ninguém além de você. O que você tem que fazer é não piorar mais a situação de alguém que já está fragilizado psicologicamente e emocionalmente. Para que você não piore, você não entra num relacionamento com uma pessoa assim, entendeu? Se você já entrou e deu merda, você conversa com a família dessa pessoa, você termina o relacionamento, você se afasta dessa pessoa e vai buscar a sua felicidade, que a felicidade do outro não pode ser responsabilidade exclusivamente sua. Você pode potencializar a felicidade de alguém, mas não ser o responsável por isso. Isso é muito sério, cara. A pessoa vai ameaçar se matar caso você termine com ela. E aí você vai se sentir um lixo, entendeu? Não é responsabilidade sua.
Já dá um like, já compartilha esse vídeo, vamos fazer essa discussão fluir, porque é muito sério. Eu sei que eu foquei mais no lado de homem ser o abusado da relação, mas a gente pode falar pelo oposto também, né? Infelizmente eu conheço muitas mulheres que passaram por um relacionamento abusivo, né? Abusivo, mas homem normalmente não fala com isso, porque eles têm vergonha ou eles têm aquele problema de masculinidade tóxica, né? Que o cara não pode falar, ele tem vergonha, medo, e não é tão comentado, então é extremamente importante que a gente fale disso, tá bom? Gostou do vídeo? Deixa o seu like. Se você quiser contribuir com o canal, os links de apoio e Patreon estão aqui na descrição, tá bom? Vire meu apoiador e muito obrigado por ficar comigo até aqui e beijo do trouxa.